Olá! Está começando mais uma edição do Acontece no Rio. Veja os destaques. Recorde de visitantes pelo mar. O Rio nunca recebeu tantos transatlânticos e a previsão é de 11 navios atracados só no domingo de carnaval. O calor faz aumentar o risco de doenças vasculares. Você vai saber quais são os sintomas, quais são essas doenças e quem está mais propenso a ter esses problemas. E com as fantasias mais caras, os chapéus se transformam em campeões de venda na Saara. Em instantes. Os transatlânticos não param de chegar ao Rio. A expectativa é de recorde de visitantes no carnaval. Mais de 500 mil pessoas devem desembarcar aqui durante a alta temporada de cruzeiros. Muita gente atraída pela Praça Mauá revitalizada e pelo Museu do Amanhã. Navegar é preciso, disse o poeta Fernando Pessoa. E cada vez mais pessoas têm concordado com essa frase do poeta. 565 mil visitantes devem chegar no Rio pelo mar na alta temporada dos cruzeiros, que está aberta desde novembro do ano passado e termina em abril. A gente, além de aproveitar o trajeto todo, agora a gente vai conhecer a cidade que a gente ainda não conhece. A estimativa é que haja um aumento de 15% em comparação ao ano passado, que recebeu 490 mil visitantes. O número de passageiros, de turistas no Rio de Janeiro, ele tem algumas influências. O Rio de Janeiro hoje está no olho do furacão do turismo, ele é uma cidade que tem demandado o turismo por causa dos grandes eventos, foi Copa do Mundo e agora as Olimpíadas se aproximando. O turista já sabe das mudanças que estão tendo na área portuária, do projeto Porto Maravilha, inauguração dos museus, mas também tem a ver no caso dos passageiros internacionais, com a diferença cambial, né? Com o aumento do dólar, isso tem influenciado muito os cruzeiros internacionais. No domingo de carnaval, no dia 7 de fevereiro, o pier terá recorde de navios atracados. Serão 11. A média é de 2 por dia. A alta do dólar tem trazido muitos estrangeiros, mas os brasileiros também têm ocupado muitas cabines dos cruzeiros. Vocês estão vindo da onde? De Jundiaí. É a primeira vez de vocês aqui no Rio? Sim. O que vocês estão escolhendo aí para visitar? Interessante entre a praia Copacabana, Leblon, né, e o Cristo, o Pão de Açúcar. Estamos em dúvida ainda. É a primeira vez de vocês aqui no Rio? Primeira vez. Por que vocês decidiram vir de cruzeiro? Eu acho que ficava mais fácil pra gente, né? Pra vir de cruzeiro, já aproveitamos a viagem. Acho que é isso. O que vocês estão decidindo aí para conhecer do Rio? Nós queremos conhecer o Pão de Açúcar e o Cristo. O turista interno também está viajando mais dentro do Brasil. Então, os navios que fazem Santos, fazem Rio de Janeiro, que embarcam brasileiros, eles estão andando sempre cheios e já com lotação esgotada até o final da temporada. A Praça Mauá, revitalizada, e o Museu do Amanhã têm atraído muitos visitantes. Em um mês, o museu recebeu um público de 100 mil pessoas. Aqui na Praça Mauá é a primeira vez que estou vendo, né? Então acho que provavelmente vai aproveitar e conhecer um pouco também. Nos anos anteriores, os cruzeiros eles ficavam aqui só os tripulantes. Os turistas não ficavam aqui, porque eles iam para Copacabana, Corcovado, esses outros pontos. Esse ano não, esse ano os turistas estão ficando aqui também. Então com isso aumentou bastante o número de pessoas, de turistas mesmo, de pessoas que vêm de fora para conhecer. Os visitantes vêm do mar, mas é aqui na terra que os comerciantes esperam que eles gastem. A expectativa é que nessa alta temporada cerca de 680 milhões de reais permaneçam na cidade para impulsionar a economia. O crescimento do público surpreendeu até os comerciantes, que estão incrementando suas lojas. Nós tínhamos uma expectativa só para a Olimpíada, mas ele está acontecendo de forma positiva logo agora, né? Então foi uma surpresa para nós, a gente esperava, mas não esperava que isso fosse acontecer agora. E aí, devido a essa demanda que aumentou, a gente já está fazendo uma estratégia de fazer umas modificações urgentes, porque a gente não está tendo condições de atender o público, a quantidade de pessoas. Para os Jogos Olímpicos, até agora já estão previstos 2 navios e 8 mega iates. Mas até lá, muita água ainda vai rolar. No verão, as pessoas se preocupam em cuidar da pele e beber muita água. Mas você sabia que com o calor o risco de doenças vasculares aumenta de 20% a 30%?
Para falar sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o presidente da Associação Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular do Rio, Dr. Carlos Peixoto. Quais os principais problemas que podem surgir ou se agravar com o calor? As varizes, sem dúvida nenhuma, é o mais comum. Você tem também a insuficiência venosa crônica, que é uma doença crônica, como assim se fala, que também pode se manifestar nesse período. E os processos inflamatórios, chamados de linfangites, que são vulgarmente conhecidas como erisipelas, são as 3 doenças mais comuns. E quais os principais sintomas? Sintomas relacionados às varizes. São normalmente pessoas que já têm a doença venosa aparente. Este tipo de doença é causada principalmente pela insuficiência venosa e isso se manifesta com inchaço nas pernas, que é o edema, a dificuldade da pessoa de caminhar e muitas vezes relacionado também à vermelhidão da pele. A desordem venosa crônica é uma doença que se manifesta em que o edema é crônico, como assim se fala, a pessoa tem dificuldade de caminhar e o inchaço é corriqueiro, independente do período, do verão ou, no caso, o inverno. E finalizando com a linfangite erisipela, este sim, um processo inflamatório que se caracteriza pela presença de dor, incapacidade da pessoa caminhar e com febre. E idosos têm mais propensão a complicações vasculares nessa época do ano? Sim, é verdade. Apresentam mais porque eles já têm algum histórico prévio. Normalmente esses pacientes já têm uma doença venosa prévia, já têm hipertensão arterial, o sobrepeso, a vida sedentária. São pessoas que não têm a mesma capacidade física de caminhar quando na juventude. E quando procurar um auxílio médico? Na verdade, se você após alguns dias, por exemplo, você vai à praia, se o paciente fica com a vermelhidão de pele, com inchaço mais do que 3, 4 dias, é recomendado que, no caso, tenha um auxílio profissional. O ar-condicionado é uma das fugas para o carioca. Essa variação quente e frio também pode ser um problema? Sim, é verdade. Não tanto para as doenças vasculares, mas nos problemas respiratórios. Em relação aos problemas relacionados ao calor, você tem esses que eu mencionei, mas também existem doenças relacionadas ao frio. Por exemplo, as pessoas que moram em países de clima frio têm mais tendência à hipertensão arterial e o reumatismo. Qual a orientação, então, para amenizar esse calor com saúde, Dr. Carlos? Com relação ao calor, é muito importante que a pessoa se hidrate bastante, que use filtro solar, que tenha muito cuidado em não ficar muito tempo em pé ou parado, sentado. Caminhar é o melhor exercício. Aqui no Rio de Janeiro é um convite para pessoas possam caminhar. Então, são esses os aspectos mais importantes: combater o sedentarismo e ter uma boa hidratação. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite e a oportunidade. E a gente continua falando de saúde com uma notícia preocupante. Subiu para 139 o número de casos de microcefalia em todo o estado do Rio. De acordo com a Secretaria de Saúde, 46 mães afirmaram ter percebido manchas vermelhas pelo corpo durante a gravidez. Esses sintomas também aparecem nos casos de Zika vírus. 57 grávidas contraíram a doença, mas ainda não há confirmação se os fetos apresentaram quadro de microcefalia. As autoridades garantem que as gestantes vão ser monitoradas até o final da gestação. E às vésperas da abertura oficial do Carnaval de Rua, o movimento por fantasias na Saara ainda é morno. Os preços estão em média 10% maiores do que o ano passado. Sem dinheiro no bolso, o carioca transformou os chapéus nos campeões de vendas. Vem aproveitar que aproveitando que você aproveita o aproveitamento. O convite do vendedor dá a dimensão de como o comércio quer expulsar o bloco da crise. As vendas ainda não entraram no ritmo que os lojistas esperam. Este ano está um pouco mais fraco, mas está quase igualando o ano passado. Pode ser a crise, falta de dinheiro no bolso ou os preços das fantasias e adereços, que subiram em média 10% em relação ao carnaval passado. Eu tô achando caro. Em relação ao carnaval do ano passado? Não teve muita baixa assim não, acho que o povo não está procurando, as lojas estão vazias. O jeito é fazer com a letra da marchinha, pesquisar, porque quem não chora não mama. Com certeza, tem que pedir desconto, senão não vai. Tem que rodar muito. Muito, eu já tô até perdida, eu não sei nem que rua mais é que eu tô. Mas o comércio aposta que nos próximos dias o movimento vai aumentar. E já tem produto fazendo sucesso entre os foliões. Boa parte das lojas da Saara já está tomada por artigos de carnaval. Esse ano, o mais procurado, o campeão de vendas, tem sido o chapéu. Do estilo Panamá, que custa a partir de R$10, ao chope, passando pelos coloridos e com brilho. O chapéu
principalmente o Panamá, está tão na moda que o consumidor vai às compras desfilando o modelito. Esse chapeuzinho aqui é charme. E tá na moda. Tá na moda, pois é. E os produtos da Saara trouxeram esses 3 amigos de Minas para o Rio. 5 horas de viagem e sacolas cheias. Dentro delas, o artigo da moda desse carnaval. Nós não acabamos fazendo essa compra ainda, né? Falta muita coisa, mas por enquanto nós compramos só o chapéu da bateria. Quantos? 100. E o Acontece no Rio fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso site. Acesse câmara.rj.gov.br. Até amanhã.